TVC 16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Eis que o programa agora chega à sua casa num dia tão bonito, porque além da beleza física, você vai ter também noções do mundo espiritual, do comportamento que nós devemos ter, independente da sua religião, para estar muito bem após o nosso desencarne. Por que isso acontece? Porque Deus é justo. Então não seria justo que determinada pessoa fosse salva porque é dessa religião e outro não fosse porque não era dessa mesma religião. Ora, Deus então não seria justo, e a maior qualidade de Deus é a sua sabedoria infinita e a sua justiça, claro. Então, em função disso aí, não é importante a religião que você siga, mas é importante o lema que você tem que ter à frente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fazendo da sua meta a prática da caridade. Faça isso e independe da sua religião, você está bem ou não após o seu desencarne. Então essa é a grande beleza da doutrina espírita que veio para nós. Lembremos-nos que oficialmente nós não vemos na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus fundando uma religião. Isso não aconteceu. Ele visitava a casa do Pai, que no caso era dos judeus, e lá ele pregava. Então não tem nada a ver com isso. O importante é o amor que conduza os teus passos, que conduza a tua vida, a vida da tua família, e você cumpre aqueles mandamentos mínimos, como, por exemplo, honrar pai e mãe. Todos eles são importantes. E aí, educar os filhos, educar com uma sã moral. Então, por isso que nós não fazemos, nem procuramos fazer adeptos. Não fazemos muita propaganda, porque não é importante. O lema que nós utilizamos, qualquer pessoa pode ver sem ofensas, exatamente porque nós estamos pregando apenas o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Por isso mesmo, se estamos iniciando o programa Enfoque Espírita, nesse momento, cumprimentando. Como vai, Vecmília? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Com sua mãe também? Cada vez melhor, graças a Deus, né? De acordo com a idade, já vai fazer 92 anos agora no próximo mês, mas está razoavelmente bem para os anos que tem. Tá bom. Perfeito? Vecmília, que dia que o nosso programa, esse programa Enfoque Espírita, vai ao ar? Perfeito. Então, alô pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras, às 17 horas, aos sábados, às 18 horas e também às terças-feiras, às 17 horas. Lembramos que aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E também pode ser visto pelo Facebook. Lá em cima digitem da seguinte forma: o que eu vou dizer, tudo junto. Não coloque tudo junto, por favor, tá? Só o que eu vou dizer agora. TV Cidade de Petrópolis, perfeito? E também pode ser assistido pela internet www.tvc16.com. Muito bem. Vamos passar agora para a leitura, seu Gama? Pode passar, eu escolhi especialmente isso aí, porque olha o título. Exatamente, Conquista Íntima. Qual é a conquista íntima que eu acho nas atuais condições do país, de cada um de nós? É a paciência. Tá? Isto. Então, prestemos atenção ao que diz Emmanuel a esse texto. Perfeito. Foi extraído do Rumo Certo, através de Chico Xavier, vindo de Emmanuel. Conquista íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo.
Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Justo lembrar que, assim como nos acomodamos obedientes para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos. Convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. Que maravilha! Temos que ter paciência no lar, durante a família, no trabalho, no trânsito, em todo lugar. Então nós temos buscado selecionar textos que os Espíritos nos indicam que nós precisamos de paciência. Temos visto, infelizmente, no nosso país, por vezes, crimes em função das pessoas não terem o mínimo de paciência, até mesmo decorrente de um pequeno acidente de trânsito, acaba dando um problema muito sério. Mas fica aí o alerta de Emmanuel. Mas com certeza, uma coisa maravilhosa vindo dele, como sempre. Vamos fazer a divulgação do Núcleo Espírita ou vamos deixar para mais adiante? Não, podemos fazer de uma vez. Isso. Então, eu tenho que ler aqui, porque eu não sei o telefone de cabeça, né? Então, o terceiro Conselho Espírita de Unificação, ele criou determinados núcleos espíritas, que são núcleos onde as pessoas vão, pregam, pode ser até na sua casa, ou em qualquer casa do nosso amigo telespectador, desde que satisfaça alguma exigência. Primeiro, tem que ser longe de um centro espírita, porque a ideia não é fundar um centro espírita. Mas se você mora num lugar que é muito distante, tem que pegar 2 ônibus para poder ir e voltar até o centro, então é justo que você tenha a doutrina de Jesus na sua casa. Então, caso você telefone para o número que nós vamos dar, se for o caso, se você morar distante de um centro espírita, então irá uma equipe à sua casa, vai ver se você tem um espaço razoável, não muito grande, para ir até lá. 3 ou 4 pessoas da Seara Espírita vão fazer um comentário, e nesse comentário, que é sempre do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois vai ter água fluidificada, que é água comum, que está na nossa frente, só que abençoada por nós, pelos presentes, e, obviamente, além disso, vamos ter também o passe, caso deseje. Então você vai ficar feliz de ver comentando na sua casa sobre o perdão, sobre a paciência, sobre a caridade, nada mais. Nada lhe será cobrado, nada lhe será pedido. Mas, por favor, se você se interessa, telefone para o Antônio Carlos. Então, eu vou dar o telefone agora, 2235-2370 e 2237-3190. Ok? Perfeito, perfeitíssimo. Lembrando também da psicosfera em que
dentro de sua casa vai ser radiada para os presentes da sua família e também todos à volta. É muito bom. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, como todos sabem. Nós estamos no capítulo 9, cujo título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O título hoje é Influência dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza. E antes de você fazer essa primeira pergunta, Sim. justamente eu tenho destacado o título porque primeiro vem influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Né? Depois, continuando, vejamos aqui o nosso livro aqui, que vai nos mostrar, então eu vou mais rápido aqui. Né? Então, capítulo 9, né? E então vem aqui as diversas... Onde é que está aqui? Aqui é o 10º, estamos aqui. Então, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nos fenômenos da natureza, e hoje vamos ver sobre os combates e sobre alguma coisa sobre pactos, se der tempo. Perfeito. Então faz parte tudo do capítulo 9. Então por que nós estamos dando certa ênfase? Porque aqui toca muita coisa que virou hábito de algumas pessoas. Então vamos tocar com todo o carinho, explicando o que os espíritos dizem a respeito. Né? Perfeitíssimo. Então, primeira pergunta. Os grandes fenômenos da natureza ocorrem por acaso ou por circunstâncias criadas com um fim providencial em virtude da idade do planeta? Não, na verdade é o seguinte, não existe acaso. Certo. Tá? As coisas acontecem mediante fenômenos aparentemente por enquanto misteriosos, que não são misteriosos. Porque a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, e vê 549 também, mas a pergunta 459, veja então a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E ali nos mostra então, influi os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que supõe, na pergunta 459. Isso. Não raros são eles que nos orientam e dirigem. Então, orientam e dirigem, que maneira? Eles aparecem através da nossa mente. Por isso que o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Depois nós voltaremos aí, Com certeza, perfeito. O rumo. Então, o que acontece então? Significa que ele nos induz através de pensamento, porque o espírito não se comunica com palavras, ele não tem um pulmão cheio de ar para se comunicar. Então ele se comunica pelo pensamento. Pelos pensamentos. Quem viu o filme espírita, essencialmente, principalmente novela espírita, perceberam que na novela, sobretudo, eles têm o cuidado. No princípio, os desencarnados falam como nós aqui. Com o passar do tempo, ele fica com a boca fechada, o artista faz isso, mas a voz dele, gravada anteriormente, é o que aparece com eles conversando. Por quê? Porque os espíritos influem em nossos pensamentos e atos. E é por isso que nós, às vezes, somos induzidos a tomar decisões que depois nós lamentamos. Poxa, eu não estava equilibrado, fiz aquela besteira, mas agora está feito, eu tenho que consertar. Então, a pergunta diz exatamente... dos fenômenos da natureza. Dos fenômenos da natureza. Então, continuamos a caminhar. Exatamente. Então, uma pergunta. Nesses fenômenos da natureza, como os vulcões entrando em erupções, esses terremotos que nós temos aí, são as placas tectônicas se movimentando em decorrência do nosso núcleo da Terra. Não é isso, seu Gama? Isso. Mas se nós observarmos bem, olha só, a influência é tão grande que neste livro, que aliás a frente aqui está apagada, eu vou abrir aqui para os senhores vejam. O livro é antigo, né? A Caminho da Luz. Ok? Então, nesse livro A Caminho da Luz, é claro que eu estou com a página marcada, que a gente já sabia o que ia comentar, é claro. Nós vemos então Emmanuel fazendo as considerações desde a formação do sistema solar. Então, ele dá no capítulo 1º, que tem como título a Gênese planetária, ou seja, o nascimento, criação. Chega num ponto em que ele diz a criação da Lua. Se me permite, para ver como a influência é grande, o programa de trabalhos a se realizar no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema. O manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria de sua luz polarizada.
cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama definitivo da criação e infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Porque imaginemos nós, olha só, por isso é que nós temos que colocar a cabeça para pensar. Se a Lua não estivesse naquele lugar e naquela distância, se ela tivesse mais, em termos espaciais, mais 1000 quilômetros, não ia fazer diferença. Nós não teríamos na Terra as marés. Sim. Então, se nós não tivéssemos a maré, o mar também ia ficar parado. A vida não surgiu no mar. Né? Começou no mar, naquela onda e sob o influxo desses raios mesmo. Então, havia necessidade. Então, a Lua não foi colocada naquele lugar, naquela posição e daquela forma por acaso, não, pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo com que o acaso seja Deus. Não. Foi colocada ali por espíritos superiores que manipularam. Eles têm essa possibilidade. Claro. Porque eles podem manipular para o bem, para o mal, não. Entendeu? Então, os espíritos não podem manipular a natureza para o mal, porque Deus tem leis perfeitas. Mas, para o bem, sim, é permitido. Nós observamos, por exemplo, agora trazendo para as criaturas, que existiram médicos, vamos falar assim para poder deixar claro, que não era espírita, como Zé Arigó, que fazia curas extraordinárias, porque ele era médium disso aí. E fazia mesmo. Vieram até médicos americanos que o declararam que era uma das maravilhas da natureza. Mas depois pararam de pesquisar por razões diversas. Nem o Chico se interessava por isso tudo. Mas por essa pesquisa. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, a Lua tem que estar ali. Se a Lua não tivesse, a vida não surgiria na face da Terra. E como é que ela surgiu ali por acaso? Informem aos cientistas que tudo acontece no espaço por acaso. E eles vão achar graça. Porque eles sabem que existem leis perfeitas. Mas não entra no detalhe se foi Deus que fez ou não, porque também não tem como provar. Vem a doutrina espírita, ditada pelos próprios espíritos, e não. A Lua está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque senão, ou as ondas, as marés, invadiriam cidades como o Rio de Janeiro, ia lá em cima, colossais, ou então não teria. Não tivesse Lua também, o mar seria parado, de certa forma iria até apodrecer, a vida não surgiria na face da Terra. Então, mesmo essa interferência que é mais difícil, é fácil de se explicar. Perfeito. Tá? Tem que ter uma inteligência superior. E atenção, é bom de lembrar disso, de acordo com o Livro dos Espíritos, Deus não interfere Ele mesmo na natureza, não precisa. Ele tem espíritos superiores que, reunidos, detêm o poder suficiente em nome de Deus para fazer as providências que se fazem necessárias. Claro, com certeza. E há necessidade exatamente desses espíritos fazerem com que, não que haja esses terremotos, mas para que cada orbe vai evoluindo de acordo com essa escala, vamos supor assim, que Deus nos permitiu que tivéssemos dentro deste universo. Lembrando que dentro desse universo nós temos infinidades de galáxias e dentro dessas galáxias infinidades de sistemas solares. O Sol é uma estrela, simplesmente. Exatamente. Perfeito? O Sol é uma estrela. Como bilhões de outras estrelas que existem, o Sol é uma estrela. E no universo as leis são perfeitas. Por acaso, meu irmão? Claro que não. Agora, Deus ia fazer manipular Ele mesmo? Não há necessidade. Então, Ele tem espíritos superiores que fazem essa interferência. A gente acha estranho. Não acha estranho. Mesmo que admitamos, argumentando, olha bem, mesmo que admitamos, argumentando o que houve em Fátima, ou teria havido, quando o Sol se movimentou, obviamente, se o fato ocorreu, foi por uma inferência de espíritos superiores. Né? Deus não viria fazer aquilo pessoalmente lá para fazer o Sol se movimentar naquele dia, como os presentes ficaram maravilhados e disseram que teria ocorrido, respeitando, então, profundamente o que teria acontecido lá. Obviamente foi Deus que autorizou que fosse feito. Com certeza, com certeza. Então, ensinam os cientistas que muitos fenômenos têm como objetivo o equilíbrio e a harmonia da natureza. É isso mesmo? Sim, claro. Tudo é em função do equilíbrio da natureza, mas para o bem.
para o mal, nada foi feito. E eu fiquei aqui tentando explicar na hora que o Weckmer estava falando que se houver um terremoto, gente, um terremoto apenas desencarna muita gente, que provavelmente estava na hora de desencarnar, Sim. porque às vezes a espiritualidade, a vida tem seus limites, e tem pessoas que, por exemplo, pegaram um avião, foram conhecer o país, induzidos por determinadas circunstâncias, foram lá e houve um terremoto e morreram lá. Foi acaso? Não. Havia toda uma programação para ele desencarnar nessa ou naquela condição. Perfeitamente. Deus, na sua condição infinita, ele não vem fazer nada disso, mas ele deu a determinados espíritos esta função. São espíritos que já passaram por toda essa fase de evolução, estão próximos ao Criador. Se você o chama de querubins, de serafins, de anjos, né? Ou outros nomes, isso é coisa de problema de seres humanos aqui. Claro. Deus não precisa disso. Mas pela nossa concepção, diz apenas isso: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não vem executar as pequenas coisas. Com certeza. Mas olha, antes de você fazer, pode concluir o seu pensamento, mas depois nós vamos fazer o primeiro intervalo. Tá? Exatamente. Deus nos colocou já praticamente prontos aqui. O que Ele nos pede? Aliás, Ele nos induz para que venhamos a nossa evolução através desses vários mundos ou orbes. Isso. Perfeito? Então vamos ao primeiro intervalo. Voltaremos em 1 minuto. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos começando o segundo bloco do programa Enfoque Espírita. Perfeito. E vamos lá. E vamos lá. Como Deus age na natureza? Espíritos podem agir como agentes da vontade de Deus? E podem e agem, porque o universo é extremamente complexo. Tão complexo que os cientistas, com todo o conhecimento que tem hoje em dia, com todas as naves espaciais que mandaram, não conseguem, nenhum deles nunca conseguiu, com o auxílio de todos os elementos possíveis, como a cosmologia exige, não se consegue ver o fim do universo, nem como ele começou. Então, na verdade, há explosões fantásticas, inimagináveis de tão grande, quando, por exemplo, explode uma supernova. Claro que aquilo obedece às leis da matéria, mas olha, lei não pode ser por acaso. Se existe uma lei física e ela naquele momento explode, ela foi programada para aquele fato. Senão nós seríamos fruto do acaso. Imagine o ser humano fruto de acaso. Perfeito. Em vez de nós termos braços, mãos e pernas, teríamos igual o quê? Um bicho com muitas pernas, muitos braços? Seria um polvo? Não. Pode olhar, o corpo humano é perfeito. Quem nos projetou é absolutamente perfeito.
É claro que foram os espíritos que trabalharam o próprio planeta Terra e as circunstâncias sob o comando de nosso Senhor Jesus Mas Cristo. com certeza, Tá? perfeito. Porque o responsável pelo planeta Terra, segundo informações de Francisco Cândido Xavier, claro que no fundo é Deus, mas como representante de Deus é Jesus que comanda a Terra. A Terra, perfeito, perfeito. Sabemos que Jesus fez parar os ventos e a agitação do mar. Como a doutrina espírita explica esse fato? Pois exatamente. Jesus, portanto, ele tinha o poder, mesmo individualmente, Sim. porque eles se reúnem numa quantidade infinitesimal, nós não conseguimos calcular, uma quantidade imensa de espíritos que se reúnem para tomar determinadas decisões. Nos disse a doutrina espírita, por exemplo, que quando Jesus disse, né, ainda tenho muito que vos dizer, vós não estáis preparados para suportar agora, João capítulo 16. Mas João capítulo 14 ele diz, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e quando eu me for, eu pedirei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que fique convosco até a consumação dos séculos. Ele vos ensinará todas as coisas, e atenção agora, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quando que isso aconteceu após a morte de Jesus, ele não escreveu nada, ele não ditou nada. Os evangelhos foram escritos de tal forma que a Bíblia, feita por São Jerônimo, só ficou pronta no ano 404. Por favor, né? Não vamos pegar a coisa e dizer que Jesus ditou nada, não ditou. E os próprios apóstolos que foram ali encarregados de fazer a Bíblia que nós conhecemos, 4 evangelistas, 2 não conheciam Jesus. Exatamente. Só Mateus e João. E João. Então os outros não conheciam Jesus. Portanto, houve dezenas ou centenas de evangelhos novos que ninguém pode negar porque já foram descobertos. Então, o que acontece? Jesus tomou as providências tempestivamente para certas coisas ocorrerem. Então, parece para nós que o acaso está presente num terremoto, isso aqui. Está presente no sentido de que obedece leis definitivas. Sim. Mesmo essa coisa gigantesca, como a Lua também. Mas submissas ao poder de Deus, que é representado através dos espíritos superiores, que só tomaram a decisão a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, porque antes disso houve a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa deu aquela coisa importantíssima para que esses espíritos interviessem. A liberdade, igualdade e fraternidade. Porque antes, próprio Jesus dizia, Francisco, reconstrói a minha igreja, não é verdade? Depois, o que aconteceu quando Joana d'Arc, quando ela apresentou aqueles poderes mediúnicos extraordinários, através de vários santos, entre aspas, que traduziam para ela o que ela deveria fazer, mas não era o momento ainda. Depois, então, da Revolução Francesa, 1789, na França, então, obviamente, as condições estavam plantadas, vieram então inúmeros médiuns para que em 1857 fosse lançado o primeiro livro, em 1860 a segunda edição, essa definitiva, que está com a gente aí até hoje, e começou então ali a abrir-se o verdadeiro ensinamento. Agora, nas doutrinas anteriores, vieram porque ouviram, pregaram muito tempo depois, e etc., pode-se discutir. A doutrina espírita, não. Como começou, ela está até hoje, escrita e pronto, acabou. Perfeito, tá? perfeito. Então não há o que discutir, é aquilo que está ali. Essa sim, pode ser discutida e tocar. E aí a gente nos mostra exatamente o que aconteceu lá atrás, vindo através da codificação. Exato, mas foi o que aconteceu. Isso. Então agora, os espíritos sempre se comunicaram. Eu sei que você talvez não é espírita e diga assim, senhor Gama, como é que o senhor diz isso? Eu digo porque isso está escrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12. É São Paulo que dá o dom, de vez de chamar de mediunidade, ele diz que são dons espirituais. E ele então coloca lá como título da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, a seguinte expressão, né? A respeito dos dons espirituais, que ele vai citar o dom de curar, o dom de ver os espíritos, o dom de fazer maravilhas. Não é uma maravilha mandar o mar parar? De acordo com o seu entender. Mas Jesus, São Paulo, escreveu isso. Perfeito, perfeitíssimo. Os espíritos que cumprem tal missão são superiores ou inferiores? Não. Há espírito de todas as naturezas. Desde aqueles pequenos, que eles não sabem, ao se cruzar, pequenos que eu digo ainda não são espíritos,
mas são seres inferiores, como os Certo. crustáceos, etc., no mar. Eles vão funindo, formam até ilhas sem saber que estão formando. Às vezes estão trabalhando a natureza, porque a natureza é trabalhada, mas para mais tarde aquilo ser utilizado. Então há espírito de toda a natureza. Nós levamos o problema para a imensidão exatamente porque se lá acontece, imagina o de baixo. Né? Na verdade, os seres inferiores colaboram até chegar à perfeição. Então, em vez de nós vermos um ser criado pelo contato do papai e da mamãe, né? Através do espermatozoide do papai e o óvulo da mamãe, pelo amor de Deus, vamos formar um ser complexo, como nós somos, que nem os cientistas conseguem entender. Tudo que o meu irmão aí do outro lado da câmera pensa está em função de uma coisa que o cientista não consegue botar a mão. Né? Não consegue, que é a nossa mente. Joana de Ângeles, uma dificuldade imensa, ela diz: o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Aquilo que ele cultiva em si mesmo, que ele admira, constitui essência e genialidade. Está no livro que ela publicou, está lá na introdução do livro Ser Consciente. Então, a gente aprende isso devagar e não tem como ser de outra maneira. Deus não pôde fazer tudo os chamados 7 dias, porque aquilo ali é um simbolismo há 3, 4 mil anos atrás. Então, não é assim. Da certa forma, é assim, porém, num simbolismo imenso, porque as pessoas não estavam em condições de entender. Perfeito. A gente compreende isso quando Joana d'Arc, que recebia a orientação de 3 espíritos, que ela considerava 3 santos, mas, gente, ela só ganhou a guerra contra a Inglaterra, só. Então, vejam só, mas ela é orientada pelos espíritos superiores. Mas por que teve aquilo? Porque era importantíssimo que na França viesse surgir a doutrina espírita, que seria, então, a terceira revelação, que não é de ninguém, tá? São os espíritos que fazem por ordem superior, porque já chegamos a um tempo em que nós podemos entender essa intervenção como acontece, sem milagres aparentes. Perfeito. Então nós podemos concluir que a missão de todos os seres do universo, dos superiores até os inferiores, todos nós, vamos colocar assim, somos coparticipantes, co-criadores. Então, sim, porque o que acontece? Na verdade, mesmo aquele ser unicelular, ele não tem espírito, e não é um espírito, ele é um princípio inteligente, que ele vai caminhar assim por séculos, por milênios, evoluindo. Quem diz isso não é a doutrina espírita, é a ciência. Que chegando àquele ponto, que ele chegou até o macaco, do macaco ele vai se transformar e surgir o primeiro homem inteligente. Então, aí ele passa a ter espírito. Creio que a pergunta é 540, mas não mexe nisso agora. Não, com certeza que não. Então, o que acontece? Aí sim, ele, como espírito, começa a crescer. É a perfeição divina, que vai do átomo ao arcanjo. Entendeu? Exato. Então, é uma coisa linda de você observar e está explicado. Agora, entrar no detalhe disso aí, por enquanto, estamos muito longe de poder fazer isso. A nossa mente não alcança. Não alcança. Mas um dia nós vamos alcançar, com certeza, de acordo com o nosso trabalho. Não tenham medo, ninguém vai para um inferno eterno, que Deus seria incoerente. Criar um espírito e depois mandar ele para o inferno eterno. Não. Você vai passar por um verdadeiro inferno de dor, dependendo do que você fizer. Mas não é o fim. Você vai ter outras vidas e vai resgatar, devagar. Tá? Perfeito. A produção de grandes fenômenos exige a presença de muitos espíritos superiores? Sim, nós vemos isso. Por exemplo, na criação da Lua, né, quando nós vemos ali, foram espíritos superiores que se reuniram para, obedecendo as instruções do Criador e a necessidade daquilo aí, colocaram a Lua no lugar certo, na hora certa, com o tempo certo, tudo certo, porque precisava daquele para que as leis físicas permitissem que ela ocorresse. Exato. Não houve acaso. Tá? Se o universo estivesse comandado pelo acaso, nós já tínhamos explodido, todos nós. Com certeza, porque tudo está infinitamente ligado e com suas órbitas definidas, tudo certo. Nada fora do lugar. Eu me afastei para ir para a pousada do Rio Quente com a minha esposa,
No dia em que o cometa Halley. de Halley ia aparecer lá, claro, levei binóculos, etc. Alguns foram comprados, outras pessoas também foram lá. E ficamos para a parte mais simples, onde não tinha muita luz. A maravilha de ver aquilo que voltou no dia certo, quase 80 anos depois, certinho naquele momento exato, ele apareceu fulgurante, iluminando o resto. Pela vista, nem tanto, mas quando você colocava o binóculo, você via a maravilha, só faltava dizer assim, meu Deus, como o senhor é perfeito. 80 anos depois, a matéria está cumprindo o caminho dela e chegando ali. É uma lei perfeita, foi feito por acaso, meu irmão. Exato. Como? Mas é tão perfeita que mostrou aos nossos cientistas como é que se faz a órbita desse cometa de Halley, que dia que vai passar, qual é a hora. E daí ele aparece lá certinho. Com não é certeza. perfeito? Depois de tanto tempo passando por um universo que nós não conseguimos ver o fim, ele estará ali. Isso tudo com o Sol se movimentando, a Terra se movimentando, a nossa galáxia se movimentando. Para que ponto do universo ninguém sabe. Nós caminhamos à procura de outra galáxia. Procura não, estamos na direção dela, mas ela também caminha. E tudo perfeito. É Deus, gente. Vamos com essa história de que aconteceu por acaso. Não, com certeza que não. Bom, vamos lá. Os espíritos que têm ação sobre a natureza são atrasados ou elevados? Como eu disse, tem de toda a natureza. Os primários, aqueles que ainda não são espíritos, tá? Agem porque são princípios inteligentes. Depois, obviamente, quando viram espíritos, também fazem a sua evolução partindo do mais atrasado. É claro, são selvagens, às vezes antropófagos, etc. A Terra já teve esse espaço. Hoje a Terra não é um planeta primitivo, mas já foi. Já foi. Hoje é um planeta de provas e expiações. São etapas, né? Como se tivesse cursos para isso. Perfeito, perfeito. Lembrando que nós já estamos indo para a regeneração. Graças a Deus. O planeta de prova e expiação está nos castigando, mas faz parte da evolução. Mas faz parte, exatamente. Prevendo um combate ou violência, existem espíritos estimulando a ação? Claro, claro que sim. Porque se tem um combate, os espíritos atrasados estão perto, certamente eles estão torcendo por aquilo que são muito primitivos. Então imaginemos, numa guerra, alguém que está defendendo, vamos dizer, o fascismo, outro que está defendendo o comunismo, outro defendendo o liberalismo, tem espíritos desencarnados que se apaixonam por aquilo. Então, eles estão ali incentivando. Incentivando como? Pelo pensamento. Se a gente conecta com eles, vai fazer mais besteira também. Sim, sim. É assim que a coisa funciona. No momento certo, olha, a guerra trouxe muita evolução para nós. O avião, no caso, o avião de foguetes, né, com os motores a jato, surgiu aonde? Duvido que alguém diga com precisão, porque a Inglaterra teve a descoberta, mas ao mesmo tempo os alemães também tiveram do outro lado. Então havia está sempre, aquele progresso está sempre no ar. Você repara que quando acontece a distribuição do prêmio Nobel, tem 3 ou 4 cientistas que não tinham nada a ver um com o outro, nem se conheciam, mas estavam descobrindo a mesma coisa. Porque tudo é importante no espaço. Quem ocupa e faz isso são os espíritos superiores. Evidentemente, ainda não são espíritos, como princípio inteligente, também os animais fazem o mesmo. Perfeito. Tá? Eles também têm a lei deles. Eles sabem que tem um cio, que tem que cruzar, que tem que tomar conta do filhote, até o momento que precisa, depois o filhote já pode viver independente. No estágio que eles estão, é assim que a coisa funciona. Perfeito. Agora, obviamente, depois que passa a ter a inteligência, que ele se transforma em espírito, né? Aí é outra coisa. Perfeito. E aí nós vemos uma coisa maravilhosa, exatamente, Deus não coloca sobre um ser humano a descoberta de uma determinada coisa somente. Sempre 2 ou 3. Especificamente porque ele vai ficar naquela arrogância, eu fiz isto. Deus não quer isto. Segundo consta, isso é apenas uma abertura.
segundo consta-se, o senhor Allan Kardec, que não teve filhos. A esposa depois continuou por 13 anos o trabalho. Émilie Baudet. Pois é, então ela foi uma criatura extraordinária, eles não tiveram filhos, como todos os grandes fundadores também não tiveram. Mas eles faziam tudo de forma científica e devagar, cada um no seu estágio. Porém, se eles viessem a falhar, da doutrina espírita, que Leon Denis, um grande escritor e doutrinador, ele pertenceu também à maçonaria, então ele que substituiria o senhor Allan Kardec. Mas como Kardec não falhou, ele trabalhou muito para que a doutrina caminhasse depois que Kardec desapareceu. Isso em 1850 e poucos. E nós passamos para 1910. Nós vemos exatamente o nosso querido Chico Xavier, que tinha também outras pessoas perto para que pudesse continuar o trabalho. Infelizmente, como se diz, ele mesmo diz, Valdo Vieira foi um vaso de cristal que se quebrou, não é isso? Mas vamos então agora ter que fazer um segundo intervalo. Deixa-me apenas dizer para você o seguinte. É curioso isso, que a gente fica apaixonado porque encontra na própria ciência as explicações. Nada pode vir fora do prazo, gente. Quando se planta a semente de uma jabuticaba, ela pode demorar 15, 18 anos para produzir um fruto maravilhoso que dizem alguns só dá no Brasil. Por que isso tudo? Porque ela tem que se preparar da natureza dela. Mas em compensação, se você planta um pé de maçã, dentro de poucos anos você está recebendo. Cada coisa da natureza tem o seu espaço, tem o seu tempo. Nós estamos, portanto, enfrentando uma prova, porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações, porque através da prova nós somos promovidos. O planeta também será promovido para uma situação de planeta de regeneração, onde o mal ainda vai ocorrer, mas não é porque a gente quer. É porque ainda somos imperfeitos, dirigindo um carro, matamos alguém e estava abusando da velocidade, mas não queria, aquilo aconteceu. Isso poderá ocorrer no terceiro milênio, né? Mas não vai ser o mal. O mal, objetivamente, aqui não será mais feito. Perfeito. Tá? Mas vamos lá para fazer mais um intervalo, é isso ou não? Isso, exatamente. Então vamos lá, para o último intervalo. Voltaremos em 1 minuto, até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta no último bloco do programa Enfoque Espírita. Vamos ver se caminhamos mais rápido. Ok. Os comandantes em uma ação militar ou policial são influenciados por espíritos em suas ações? De que categoria são esses espíritos? Vai depender do comandante físico. Se ele tem bons pensamentos, não quer castigar ninguém, ele é atendido por bons espíritos. Porém, se ele não tem, ele é influenciado pelos maus espíritos. Por exemplo, nós vemos então Joana d'Arc. Ela dizia que era de 3 espíritos, 3 santos, tudo bem. Ela recebia aquela influência, então ela até pedia antes da batalha, por favor, se entregue, eu vou ganhar de qualquer maneira. Não há necessidade de morrer alguém. E ela ganhava a guerra. O que aconteceu com ela depois, nossa, leiam o livro de Joana d'Arc. Agora, se o comandante está afim, é um homem bom,
querendo fazer, destruir, ele vai ser também influenciado por espíritos tenebrosos, para fazer o mal que faz. E faz, com certeza, infelizmente, não é isso? É. Durante um conflito armado, os comandantes podem ser influenciados nas tomadas de decisões? Sim, claro, nós vemos isso tão programado, está no livro Nosso Lar, capítulo 24, que tem como título Impressionante Apelo, e aquilo me incomoda, até no filme aparece. Então, quando vai começar a Segunda Guerra Mundial, tá? E isso, a notícia chega no mundo espiritual e eles estão desesperados, tentando ver se evita, não conseguiram evitar. O poder das trevas era muito pior. Muito pior. Só morreram 40 e tantos milhões de pessoas. Mas a influência foi de quem? De meia dúzia de espíritos agarrados a um homem que fez explodir a guerra num país maravilhoso, extraordinário, né, de grande crescimento, mas naquela oportunidade as coisas aconteceram porque tinha muita gente também que tinha que resgatar muita coisa. Então, houve aquela provocação, aquela perseguição, mas influenciado por decisões que seguramente nenhum homem de boa índole faria aquilo. Né? Exato, perfeito. Então, queimar crianças, queimar homens, e executá-los simplesmente porque eles pertenciam a outra religião. Que é isso? Não é possível. E assim também ocorreu dentro da própria Itália, dentro da própria Rússia, não é isso? Infelizmente. Mas já passamos por essas turbulências. Graças a Deus. E estamos agora nos encaminhando para a regeneração. Isso. Que bom. O que acontece com os espíritos dos que morreram nos conflitos? Pois é, no livro Nosso Lar, então, nós vemos isso acontecendo até num desastre de avião. É a mesma coisa, tanto desastre de avião ou aqueles que morrem numa guerra. Aqueles que morrem, isso é que é importante, dá um momentinho para explicar. Na verdade, o ato de deixar o corpo físico são duas etapas, a morte e a desencarnação. Então eles morreram, fisicamente, eles morreram, mas alguns, o espírito ainda está ligado ao corpo físico. Certo. Então não sabe que morreu e sai correndo dali achando que continua vivo, tem que ser atendido depois quando eles deixarem. Outros, porém, estão conscientes, pediram a Deus, não queriam estar ali, mas estavam obedecendo ordem, então passaram. E se vierem a falecer, então, serão imediatamente atendidos. Muitos são atendidos, outros não são, porque tem que esperar que ele acalme, entende que agora ele tem alguma coisa muito estranha acontecendo com ele. Então, olha que interessante, amigo telespectador. André Luiz, depois de desencarnado, claro, ele já tinha morrido e já tinha desencarnado. Então, ele vai a outros lugares e ele descobre espantado que ele podia passar por dentro das paredes. Né? Então, ele passa para lá e passa para cá e diz assim, incrível. Eu, um ser consciente, passo dentro de uma parede e de volta. Por quê? Hoje a gente sabe que as energias passam, não é isso? Não passa? Exatamente. Os raios passam, nós estamos quase todos nós com o celular no bolso, está passando pelas paredes, por obstáculos. Então, por que o espírito não pode? Mas tinha esse progresso científico que vir mais ou menos juntos para o homem entender logo que realmente passa assim. Entendeu? Então, se a pessoa morreu ou não morreu, vai depender do estágio dele na hora que a coisa aconteceu. Perfeito. Porque aí ele poderá ou não ser atendido na hora. E vai demorar muito mais tempo, ou pouco tempo, ou não. Ele toma conhecimento desde logo que aconteceu. Perfeito. Me lembrei agora daquele filme Ghost, em que o espírito quer exatamente mostrar à namorada que ele estava presente. E ela não entendia. Não entendia, logicamente. E ele tenta passar a mão através da porta, mas ele fica receoso com aquela situação e depois ele percebe que ele pode realmente passar. Porque em todas as estruturas existem, vamos supor assim, bolhas de ar. Não sei como é que eu vou explicar isso. É bom não explicar, mas vamos lá. Mas vamos em frente. Só informar. Tá certo? Vejamos só que a gente entende isso rapidamente. Olha, não foi o Espiritismo que disse isso. Jesus aponta no Evangelho dele, né, aquelas pessoas, e São Paulo fala mais
ênfase ainda, porque já dá o nome de corpo espiritual, e conta que ele foi ao céu, mas não foi no corpo físico, foi no corpo espiritual. Mas ele também não sabe o que foi. Epístola aos Coríntios. Então, ele diz, né, se no corpo ou fora de corpo, eu não sei, mas eu fui. Pois é exatamente isso que acontece. A gente, depois que morre o corpo físico, a gente tem um outro corpo, que São Paulo chama de corpo espiritual, e que Jesus faz uma analogia para mostrar numa festa como é que estão alguém aqui, capítulo 18. Vestidos elas estão aqui sem o... Não é a veste nupcial. A veste nupcial. O que é a veste nupcial? É o perispírito. Quer dizer, os espíritos ali desencarnados, numa festa de espírito, estão todos eles com o seu corpo espiritual, nós dizemos, ou... Perispírito. Não, ou o nome dele para Jesus. Você acabou de falar. A veste nupcial. A veste nupcial. Veste nupcial. Entendeu? Veja, os nomes não são o mesmo, mas o que se refere está aí. Está nas obras espíritas? Está. Com certeza. Está na Bíblia? Está. Tá. Claro. É maravilhoso, simplesmente muito, muito bom. Durante um combate, às vezes um espírito julga que foi ferido, ficou ferido, mas na realidade morreu. São socorridos imediatamente? Sim, se, digamos assim, ele tiver um mínimo de elevação. Se não tiver, vai demorar algum tempo, porque ele tem que reconhecer que desencarnou. Certo. E isso é feito com calma. Porque eu lhe garanto, na história espírita, em que a gente lê tanto livro, nós vemos situações de espíritos que desencarnam, e aí o papai, já desencarnado há muitos anos, décadas, ou a mamãe ou a avó, aparece para ele e eles saem correndo, porque eles estão vendo o espírito, mas ele também agora é espírito, não tem mais corpo físico. Mas ele não sabe disso. Enquanto ele não toma conhecimento disso, ele fica, então, ainda meio desesperado. Tá? Mas a hora que ele se cansa e não aguenta mais e pede socorro, o socorro é imediato. Deus não nos desampara nunca. Exatamente. O senhor falou uma coisa importantíssima. Ele pede socorro. Isso para a espiritualidade é exatamente um pedido. Por favor, eu não sei o que está acontecendo. Porque é a primeira fase. São 3 fases. Desencarnou, eu e qualquer pessoa que ocupou um corpo físico na face do planeta teve que passar por 3 fases. Arrependimento sincero, reparação e expiação. Sendo que, obviamente, o arrependimento sincero demora para vir, porque é algo personalíssimo. As outras fases são subsequentes, dependendo do estágio de cada um de nós. Aí vem o comportamento que você explica após a morte, com mais sofrimento ou menos sofrimento. Perfeito. Pessoas existem que fazem pactos com desencarnados. Os desencarnados podem realmente cumprir o que prometeram? Não, evidentemente não. Mas eles podem, através do pensamento, influenciar. Influenciar de que forma? A mais interessante que eu acho é através das tentações. Certo. Porque é a mente. Então ele vai de mente para mente, ele vai, então, influenciando o agora desencarnado. Então, o desencarnado influi sobre o encarnado através das tentações também. E quase sempre a gente cai nessa tentação, porque essa tentação é a prova para nós. Claro, lógico. Entendeu? Perfeito. Então, nós caímos que ainda somos espíritos inferiores, que gostamos, não estou condenando nada de ninguém, estou apenas citando, gostamos do álcool, gostamos das drogas, gostamos do fumo, gostamos dos prazeres que o sexo pode proporcionar, gostamos também do que a gula pode trazer para nós e prejudicar muito o nosso corpo físico. Tudo isso nós temos que superar. Mahatma Gandhi um dia foi à Inglaterra. Você já conhece a história? Eu sei. Ele chegou na Inglaterra, obviamente foi recebido por um representante da rainha, dada a sua função na Índia. Mas, enquanto eles andavam, passaram em frente a uma joalheria. Ele ficou maravilhado de ver aquilo, pediu para esperar um pouquinho, ele viu aquelas coisas belíssimas, ele modestamente vestido. Aí um representante britânico que fora recebê-lo, estava com ele, disse assim, o nobre senhor deseja ao comprar alguma coisa, porque o governo britânico certamente terá muito prazer de lhe doar uma dessas coisas. Ele disse, não, são belíssimas, eu estou dando graças a Deus
que isso aí já não faz efeito para mim. São muito lindos, mas eu não preciso, não. Eu estou muito bem sem isso, graças a Deus. Que espírito superior, entendeu? Que mesmo vendo aquela riqueza, recusa uma que disse, não, quando ele morreu, ao lado dele, só tinha um pequeno animal, uma ovelha, qualquer coisa assim. Uma cabra. Uma cabra, que então dava o leite que ele precisava. E aí, então, ele recebeu 2 tiros, abençoou as pessoas que atiraram nele, sabia que ele ia morrer, e pediu para devolver a cabra que não era dele. Quer dizer, ele já tinha estado naquela fase superior, muito superior, onde ele usufruía as coisas porque elas existiam. Mas ele não vivia em função daquilo ali. São estágios que a nossa mente tem que passar. E quantas vezes, pela vaidade, pela ambição, pelo orgulho, para demonstrar que nós somos os melhores, a gente faz o quê? A gente fica procurando coisas que nos retardam no mundo espiritual. A gente, às vezes, projeta casas maravilhosas, verdadeiros castelos, como na Europa se fazia, na Idade Média, sobretudo. Castelos são lindos, belíssimos, vale a pena olhar, entrar dentro deles, nem acreditar. Tem que ir à Europa para conhecer alguns deles por dentro, alguns maravilhosos, com milhares de quartos. Mas quando desencarna, vão para onde? Pois é, continua com a sensação de que tem um corpo, que é o corpo espiritual, que acha que aquilo é deles, e muitas vezes fica apegado àquilo ali por séculos. E algumas pessoas que têm mediunidade conseguem ver ou sentir a presença deles. É estágio espiritual, meu caro, não tem saída. Exatamente. Me lembrei rapidinho, Madre Teresa de Calcutá foi indicada para o Prêmio Nobel. Ela, então, chegaram perto dela assim, e deram uma garrafa de água. Ela espantou-se e disse assim, eu não preciso da água. E perguntou, quanto é que custa aqui, neste país, essa garrafa d'água? Aí foi dito, 2 ou 3 dólares. Ela espantou-se, mas nada disse. Quando ela foi para receber o prêmio, sabe o que ela disse? Me ofereceram uma garrafa d'água. Sabe quanto custa? 2 ou 3 dólares. Isso, para mim, é uma fortuna, porque eu vou alimentar uma família por um mês na Índia. O total desprendimento. Vamos seguir. Não é fácil, não, gente. A vida é atingir esse estágio da vida. Vamos citar só, né? Os santos, aqueles que realmente detinham o poder mediúnico, como Santo Antônio, por exemplo, né? São Francisco, então viveram numa imensa pobreza. Chico Xavier viveu muito pobre. Visitem a casa dele em Uberaba, vai ver que ele conquistou aquilo com dinheiro, não foi através da religião, mas trabalhou a vida inteira, comprou, aos pouquinhos fez, então lá ele mora, e tem o filho dele também, não era filho genético dele, mas foi filho de criação, que ainda está lá, e a gente vê uma casa simples para quem escreveu, nossa, 410 livros, 412 livros, não recebendo um tostão desses livros, que já estão traduzidos por inúmeros outras línguas. Exato. Tá? Isso aí é um estágio espiritual que a gente tem que alcançar. Quando houver desprendimento da vaidade, do orgulho, da ambição, essa coisa toda. Perfeito. É estágio. É estágio. Tudo na vida é estágio. Perfeito. Então, alguém com a ajuda de um espírito pode fazer mal a um encarnado? Não. Não pode, mas ele pode sugerir a esse encarnado que faça o mal. Sim. Através do pensamento. Por isso é importante vigiai e orai. Né? Isso está em Mateus, 26:41 de Mateus, dá logo a ideia, mata a chave, vigiar e orar. Nós temos que vigiar e orar o nosso pensamento. Vamos lá para ver se a gente conclui hoje. Tem mais algumas pessoas dizem que têm poder de obter a ajuda dos espíritos. Isso pode ocorrer? Se for para o bem de terceiros, pode ocorrer. Sim. Agora, se for para o bem de uma pessoa, aí é diferente. É diferente, tá? Com certeza. Então, por exemplo, nós vimos a intervenção dos espíritos quando o Centro de Estudos e Conhecimentos Espírita foi criado.
Exatamente. Porque se pensar, eu já contei aqui, não vou repetir. Exato. Uhum. Então é uma coisa interessante. Houve intervenção dos espíritos, sim, para o bem. Que aquela casa maravilhosa está fazendo o quê? A caridade. Aí pode. Agora, Perfeito. se é para fazer o mal, tirar vantagem, não. Com certeza que não. Nós chegamos ao final. Infelizmente, não é isso, seu Gama? É bom falar da doutrina espírita, faz Eita, bem. muita coisa. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que tenhamos que manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Nosso programa tem um lema. Nós terminamos o programa sempre com essa frase que deixa muita gente pensar. Frase do Chico Xavier, que a gente respeitou tanto em vida e continuamos a respeitar após a morte dele, dizia o Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê.